Eu estava parada no batente da porta, quase sem respirar, observando a cena que se tornaria a memória mais nítida da minha vida. Minha mãe, Helena, estava sentada na beirada da cama, as costas curvadas como um arco prestes a se romper. O peso do mundo parecia repousar sobre seus ombros, afundando-a no colchão gasto pelo tempo. Seus olhos, fundos e exaustos, estavam fixos em um ponto qualquer do chão, como se buscassem uma rota de fuga que ela sabia não existir. O quarto cheirava a uma mistura agridoce de lavanda, remédios e ressentimento. Um aroma que grudava na alma e sufocava qualquer esperança. Era o cheiro da rotina, da obrigação, de uma vida inteira dedicada a quem nunca soube receber. E naquele silêncio opressor, eu senti um calafrio, a premonição de que as palavras que viriam a seguir teriam o poder de quebrar o que ainda restava de inteiro dentro dela. Minha avó, Dona Glória, ajeitou-se nos travesseiros com uma lentidão calculada, quase teatral. Um sorriso mínimo, uma linha fina e cruel, repuxou o canto de seus lábios. Ela olhou para minha mãe, não com a ternura que se espera de uma matriarca de 80 anos, mas com um brilho frio, avaliador, o mesmo olhar que um predador lança à sua presa antes do bote final. Então, com a voz surpreendentemente firme, ela quebrou o silêncio. "Você nunca fez nada direito, não é?", disse ela, cada palavra afiada como um caco de vidro. "Nem para cuidar da sua própria mãe você serve." A frase pairou no ar, densa e venenosa, e eu vi o exato momento em que ela atingiu minha mãe, não como uma ofensa, mas como a confirmação de uma condenação que ela ouvia desde que nasceu. Foi um golpe baixo, preciso, desferido no lugar mais vulnerável de sua alma cansada. Minha mãe não reagiu. Não houve lágrimas. Não houve um grito de protesto, nem mesmo um suspiro de dor. Seu corpo apenas se encolheu um pouco mais, como se tentasse se proteger de um impacto físico. Suas mãos, que tremiam levemente, agarraram a colcha com uma força descomunal, os nós dos dedos ficando brancos pela pressão. Aquele gesto, aquele aperto silencioso no tecido florido e desbotado, era a sua única resposta. Era um grito mudo, uma súplica contida, a manifestação física de toda a raiva, toda a mágoa e toda a injustiça que ela engolia há 55 anos. Eu conhecia aquelas mãos. Mãos que me embalaram, que fizeram incontáveis pratos de comida, que trabalharam sem descanso. E vê-las ali, tremendo de uma dor que não podiam expressar, foi como sentir uma faca cravada no meu próprio peito, uma dor impotente e sufocante. Naquele silêncio que se seguiu, um silêncio mais barulhento que qualquer discussão, eu finalmente entendi aquilo que eu via todos os dias. A rotina de cuidados, os banhos, os remédios na hora certa, a comida amassada com paciência. Não era um ato de amor recíproco, era uma sentença. Minha mãe não estava cuidando da sua, estava cumprindo pena. Uma pena perpétua por um crime que ela nunca cometeu. O crime de ser ela mesma, de ter tentado ser independente, de ter ousado desafiar a autoridade da matriarca. Cada colher de sopa levada à boca da minha avó era um ato de submissão. Cada noite mal dormida era mais um dia a menos na sua própria vida, oferecido em um altar de ingratidão. Aquele quarto não era um lugar de cuidado, era uma cela, e minha mãe era a prisioneira. O único som que quebrava a quietude era o tic-tac de um relógio antigo na parede, suas batidas ecoando como a contagem regressiva para um colapso inevitável. A luz do fim de tarde entrava pela janela, filtrada por uma cortina de renda amarelada, e desenhava listras no chão de madeira, como as grades de uma prisão. Eu olhava para os detalhes do quarto, a cômoda com os remédios alinhados em perfeita ordem militar, o copo d'água ao lado da cama, tudo preparado com um esmero que beirava a devoção. Um cuidado que não recebia nada em troca além de desprezo. E me perguntei como o amor podia se transformar em uma arma tão poderosa, como os laços de sangue podiam se tornar correntes tão pesadas, capazes de prender alguém com mais força do que qualquer ferro. Eu era jovem, talvez ainda não compreendesse todas as nuances daquela dinâmica perversa, mas sentia o peso dela em cada fibra do meu ser. Eu via a injustiça, a crueldade disfarçada de fragilidade, o poder sutil que minha avó exercia sobre a vida da minha mãe. Naquele momento, parada na porta, eu senti uma raiva fria crescer dentro de mim. Uma vontade avassaladora de gritar, de quebrar aquele silêncio e defender a mulher que se anulava diante dos meus olhos. Mas eu sabia que qualquer palavra minha só pioraria as coisas para ela. Então,
Eu me calei, mas jurei a mim mesma que encontraria uma forma de acabar com aquilo. Olhando para a resiliência silenciosa da minha mãe, eu me pergunto, olhando para você agora, você já passou por algo assim? Já teve que amar alguém que fazia da sua vida uma penitência? Minha mãe se chama Helena. Hoje ela tem 55 anos, mas o cansaço em seu rosto, as linhas finas que marcam a pele ao redor de seus olhos, contam a história de uma vida muito mais longa. Uma vida gasta em batalhas silenciosas que ninguém, além de mim, parece enxergar. Ela não foi sempre assim. Essa mulher de ombros caídos e olhar perdido. Eu guardo fotografias antigas, imagens de uma Helena jovem, de sorriso largo e uma luz desafiadora nos olhos. Uma promessa de quem comeria o mundo com as próprias mãos. Essa luz, essa força vital, foi o que sempre incomodou minha avó. Era uma chama que ela não conseguia controlar e, por isso, passou a vida inteira tentando apagar com o sopro frio da crítica e da desaprovação. Olhando para ela hoje, vejo apenas as brasas, a resiliência teimosa que se recusa a virar cinza. Na juventude, minha mãe foi a única dos irmãos que ousou sonhar para além dos muros daquela casa. Ela não queria o destino que lhe era imposto, um casamento arranjado e uma vida de submissão. Ela queria estudar, queria conhecer outros lugares, queria ter o direito de errar e acertar por conta própria. Para a minha avó, Dona Glória, isso não era um desejo de liberdade. Era uma afronta pessoal, um ato de rebeldia imperdoável. Cada livro que minha mãe lia era uma ofensa. Cada opinião que ela expressava era uma insubordinação. Ela foi rapidamente rotulada como a ovelha negra, a ingrata, a filha difícil que só trazia problemas. Os outros filhos, dóceis e obedientes, aprenderam desde cedo que o caminho para o afeto da mãe era apontar os dedos para a irmã e repetir as acusações que ouviam. O ponto de ruptura aconteceu quando minha mãe decidiu sair de casa para morar sozinha e trabalhar. Para ela, foi o primeiro passo para a liberdade, um ato de sobrevivência para salvar sua própria sanidade. Para minha avó, foi o abandono final, a prova cabal de sua ingratidão. Como um ato simbólico de sua expulsão da família, minha avó mandou trancar a porta do antigo quarto da minha mãe. Aquela porta permanece fechada até hoje, coberta de poeira, uma lápide de madeira para a filha que ela decidiu enterrar em suas memórias. Esse gesto selou o destino de Helena. Ela se tornou a pária, a filha que não merecia consideração, e essa narrativa foi cimentada na mente de todos. Uma mentira repetida tantas vezes que se tornou a única verdade daquela família. Longe dali, ela construiu sua própria vida, do zero, com uma força que ninguém na família jamais lhe deu crédito. Foi ela quem me criou sozinha, trabalhando em 2 empregos para que nunca me faltasse nada. Lembro-me dela chegando tarde da noite, com o cheiro de hospital ainda no uniforme de enfermeira, mas sempre com um beijo de boa noite e uma história para me contar. Lembro-me de como ela transformava nosso pequeno apartamento, alugado em um castelo, como fazia mágica com o pouco dinheiro que tínhamos para celebrar meus aniversários. Ela foi meu pilar, minha fortaleza, a mulher que me ensinou sobre dignidade e trabalho duro, não com palavras, mas com o exemplo diário de seus sacrifícios silenciosos. Ela me deu um mundo de amor, um mundo que ela mesma nunca recebeu de sua própria mãe. E é esse contraste que me destrói por dentro. Ver essa mulher, que enfrentou o mundo de cabeça erguida, agora se diminuir até quase desaparecer na presença da minha avó. A mesma mulher que negociava com gerentes de banco e resolvia problemas complexos no hospital, hoje gagueja ao perguntar se minha avó quer um copo de água. A força que ela usava para me proteger parece se esvair assim que ela pisa naquela casa, como se as paredes exalassem uma toxina que a enfraquece, que a lembra constantemente daquele rótulo de filha ruim que lhe foi imposto. É uma injustiça que me rasga a alma, ver a heroína da minha vida ser tratada como a vilã de uma história que ela nunca escreveu, apenas protagonizou contra a sua vontade. O tremor em suas mãos é o sintoma mais visível de sua dor. Ele aparece principalmente quando ela está servindo a comida para minha avó. A mesma comida que, ela sabe, será alvo de críticas. Está sem sal? Está frio demais? Você sabe que eu não gosto disso. Cada refeição é um tribunal, e minha mãe está sempre no banco dos réus. Suas mãos tremem pela ansiedade,
pela antecipação da humilhação que virá. São as mesmas mãos que um dia foram tão firmes para me dar injeções quando eu ficava doente, que me seguraram para eu não cair quando aprendi a andar. Hoje, elas traem seu nervosismo, denunciam o medo que ela se esforça tanto para esconder por trás de uma máscara de paciência e dever. É o seu corpo gritando o que sua boca é forçada a calar. O mais cruel é que ninguém mais vê ou quer ver. Meus tios, os filhos dourados, ligam ocasionalmente, mas suas conversas são sempre superficiais e cheias de cobranças veladas. Para eles, minha mãe está simplesmente cumprindo sua obrigação. Eles não veem o sacrifício, apenas a conveniência de ter alguém para cuidar da mãe idosa, liberando-os de qualquer responsabilidade real. A exaustão dela é invisível para eles. Suas noites mal dormidas não contam. Sua vida pessoal em pausa não importa. A narrativa da irmã ingrata que agora está pagando sua dívida é confortável demais para ser questionada. Eles se apegam a ela para justificar a própria ausência e para manter intacta a imagem de família perfeita que minha avó sempre fez questão de projetar para o mundo. Apesar de tudo, minha mãe resiste. É uma resiliência silenciosa, quase imperceptível. Ela não chora na frente da minha avó. Não se queixa para os irmãos, não desabafa com ninguém além do próprio travesseiro. Sua força está em continuar, em levantar-se todas as manhãs e entrar novamente naquele quarto, naquela arena de abuso emocional. Ela o faz por um senso de dever distorcido, talvez por uma faísca de esperança de que, um dia, receberá uma migalha de reconhecimento ou afeto. É uma esperança que me enfurece, porque eu sei que ela nunca será correspondida, mas é essa esperança, por mais frágil que seja, que a impede de desmoronar por completo. Ela continua de pé, não por amor, mas por uma teimosia que é a última centelha daquela jovem vibrante que ela um dia foi. Essa é a minha mãe, Helena. Uma mulher cuja força foi redefinida como teimosia, cujo amor foi transformado em obrigação e cuja vida se tornou uma longa e silenciosa expiação. Todos os dias, eu a observo se apagar um pouco mais, e a pergunta que me consome é até quando ela vai aguentar e o que eu posso fazer para impedir que a chama se apague de vez. Eu me sinto perdida, presa entre o amor por ela e o ódio pelo que fazem com ela. É uma situação complexa, dolorosa, e às vezes eu sinto que vou sufocar. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. A grande antagonista desta história, a arquiteta de todo o sofrimento da minha mãe, atende pelo nome de Dona Glória, minha avó. Para o mundo lá fora, ela é a imagem da fragilidade. Uma senhora de 80 anos, de cabelos brancos como algodão e mãos trêmulas que seguram um terço com devoção. Os vizinhos a veem como uma santa, uma matriarca digna de pena e admiração. Mas dentro de casa, a fragilidade se dissipa e dá lugar a uma autoridade inabalável, quase tirânica. Sua poltrona na sala de estar não é um simples móvel, é um trono de onde ela governa nossa família com mão de ferro, usando a culpa e a manipulação como seus cetros. O seu maior medo não é a morte ou a doença, mas sim o esquecimento, a perda do controle. E para se manter no centro de tudo, ela precisa de um palco, de uma plateia e, principalmente, de um drama constante, onde ela é a eterna vítima. Desde muito cedo, minha avó aplicou uma estratégia cruel para manter seu poder: dividir para conquistar. Ela separou os filhos em duas categorias distintas e imutáveis: os filhos dourados e o bode expiatório. Meus tios e tias foram coroados como os dourados, os bons, os que lhe davam orgulho. Eles recebiam elogios públicos, presentes e uma forma de afeto condicional, que exigia em troca lealdade cega e obediência absoluta. Em contrapartida, minha mãe, Helena, foi escalada para o papel de bode expiatório. Era sobre ela que recaíam todas as culpas, todas as frustrações e todas as críticas. Se algo dava errado, a culpa era da Helena. Se alguém estava infeliz, era por causa da Helena. Essa dinâmica envenenou a relação entre os irmãos, criando um sistema onde, para um ser amado, o outro precisava ser odiado. A escolha da minha mãe para esse papel não foi aleatória. Ela foi escolhida porque era a mais forte, a única que tinha a coragem de questionar, de ter uma voz própria. Minha avó, em sua psicologia narcisista,
Não via a força da minha mãe como uma qualidade, mas como uma ameaça direta à sua autoridade. Ela precisava quebrar aquele espírito independente para provar a si mesma e aos outros que seu poder era absoluto. Manter Helena por perto, mesmo depois de adulta, e designar a ela a tarefa de cuidadora nunca foi sobre necessidade, foi sobre poder. Cada crítica à comida, cada humilhação pública era uma forma de reafirmar seu domínio, de dizer: você pode ter tentado fugir, mas no fim você ainda me pertence. Você ainda está sob o meu controle. Os antagonistas secundários, meus tios e tias, são talvez ainda mais perversos em sua passividade. Eles não são os vilões declarados, mas os cúmplices silenciosos que permitem que a crueldade floresça. Eles vivem suas vidas confortáveis, distantes, e participam do cuidado com a mãe através de ligações telefônicas curtas e repletas de conselhos vazios e críticas veladas ao trabalho de Helena. Eles são os primeiros a apontar um suposto descuido, a questionar uma decisão, a lembrar minha mãe de sua obrigação, mas são os últimos a oferecer ajuda prática. A ausência deles é uma arma poderosa, pois deixa minha mãe completamente isolada, sem nenhum aliado dentro da própria família. Eles se tornaram o eco da voz da minha avó, validando suas acusações e reforçando a narrativa de que Helena é, e sempre será, a filha inadequada. Essa aliança contra minha mãe não se formou da noite para o dia. Houve um tempo na infância em que os laços de irmãos pareciam genuínos, mas a manipulação de Dona Glória foi um veneno lento, administrado em doses diárias. Ela elogiava um na frente do outro, criava competições por seu afeto e sempre encontrava uma maneira de culpar Helena pelos pequenos conflitos infantis. Com o tempo, meus tios aprenderam que o caminho mais fácil para a paz e para a aprovação materna era concordar com ela. Era se afastar da irmã problema. A lealdade a Helena se tornou um risco que eles não estavam dispostos a correr. Eles escolheram o conforto de sua posição como filhos dourados, mesmo que o preço fosse a consciência pesada e a cumplicidade na destruição emocional da própria irmã. Lembro-me de uma vez, anos atrás, quando a situação financeira apertou e minha mãe, num raro momento de desespero, ligou para o irmão mais velho pedindo uma pequena ajuda. Ela não queria o dinheiro de graça, queria um empréstimo. A resposta dele foi uma facada. Ele não apenas negou, como lhe deu um sermão sobre como suas más escolhas na vida a levaram àquela situação, terminando a chamada com um "reze mais, minha irmã". Naquele dia, eu vi no rosto da minha mãe a dor da traição final, a compreensão de que o sangue que os unia não significava absolutamente nada. Ela estava sozinha, cercada por uma família que a usava como álibi para suas próprias falhas. Você já confiou em alguém cegamente? Alguém que você achava que estaria sempre ao seu lado e se arrependeu amargamente? O conflito se desenrolava no ritmo lento e torturante do cotidiano, uma guerra de atrito travada dentro das quatro paredes daquela casa. Cada dia começava da mesma forma, antes mesmo de o sol nascer. Eu ouvia os passos silenciosos da minha mãe no corredor, o clique suave da porta da cozinha se fechando. Ela preparava o café da manhã da minha avó com a precisão de um especialista em desarmar bombas. Cada detalhe era meticulosamente pensado. O mamão cortado em cubos perfeitos, o café coado na medida exata que, em teoria, agradava minha avó. O pão levemente aquecido. Não era um ato de carinho. Era uma tentativa desesperada de começar o dia com um minuto de paz, uma pequena trégua que quase nunca era concedida. Aquele ritual matinal era um resumo perfeito da vida dela. Um esforço hercúleo em troca de, na melhor das hipóteses, a ausência de críticas. A entrega da bandeja era o primeiro teste do dia, e minha mãe era reprovada invariavelmente. Eu ficava na porta da cozinha, apenas escutando. E as palavras eram sempre as mesmas, ditas com um tom de enfado e decepção. "Este café parece água suja, Helena. Você sabe que eu gosto dele forte", dizia minha avó, mesmo que a receita fosse a mesma há anos. "Este pão está borrachudo. Você não podia ter ido à padaria?" A resposta da minha mãe era sempre um sussurro de desculpas, "eu faço outro, mamãe", enquanto recolhia a bandeja com a comida praticamente intocada. Ela nunca discutia, nunca se defendia, apenas aceitava a derrota diária. Engolia o orgulho junto com o café frio que ela mesma bebia, de pé,
na cozinha, antes de começar a segunda tentativa de agradar o paladar impossível de sua mãe. Essa dinâmica me transportava para as memórias da minha própria infância, para as festas de família, onde a humilhação de Helena era um espetáculo público. Lembro-me vividamente do aniversário de 10 anos do meu tio Carlos, o filho predileto. A casa estava cheia, a mesa farta de doces e salgados. Minha mãe, então uma adolescente, havia passado a semana inteira desenhando um cartão elaborado para o irmão, um presente feito com o coração. Na hora dos parabéns, ela o entregou com um sorriso tímido. Minha avó pegou o cartão da mão do meu tio, olhou-o com desprezo e disse em voz alta para que todos ouvissem: "Que bonitinho, mas olhe o presente que seu irmão Roberto lhe deu, uma bicicleta. Aprenda com ele, Helena. Amor se demonstra com coisas úteis, não com rabiscos." Eu vi o sorriso da minha mãe murchar e ser substituído por uma vergonha que queimava seu rosto. Essa anulação da sua existência era materializada na mesinha de centro da sala, um altar pagão dedicado aos filhos de ouro. Ali, em porta-retratos de prata reluzentes, sorriam meus tios em suas formaturas, casamentos e viagens ao exterior. Nenhuma foto de Helena, nenhuma menção à filha que estava ali, todos os dias, limpando a poeira daqueles mesmos retratos. Às vezes, eu via minha mãe passar o pano lentamente sobre o vidro que protegia o rosto sorridente de um dos irmãos, e sua própria imagem se refletia por um segundo, sobreposta, um fantasma anônimo na história de sua própria família. Minha avó, percebendo o olhar dela, costumava pegar um dos retratos e suspirar: "Ah, o Roberto, ele sim sabe como fazer uma mãe feliz. Sempre me liga, sempre se lembra de mim." Cada palavra era um pequeno corte, uma lembrança de que o sacrifício diário dela era invisível e sem valor. O ápice da crueldade vinha embalado em chamadas internacionais. Meu tio Roberto, o filho de ouro, ligou de suas férias na Europa. A voz dele soava animada e distante, descrevendo os canais de Veneza, enquanto minha mãe segurava o telefone com a mão exausta, após uma noite inteira em claro, porque minha avó teve uma crise de tosse. Depois de relatar suas aventuras, o tom dele mudava para uma falsa preocupação. "Helena, estive pensando. A mamãe me pareceu um pouco abatida na última chamada de vídeo. Você está garantindo que ela tome sol e a alimentação dela está balanceada? É preciso ter mais atenção, irmã. Eu me preocupo tanto, estando tão longe." A hipocrisia era tão absurda, tão descarada, que me deixava sem ar. Ele transferia toda a responsabilidade, se isentava de qualquer culpa e ainda se colocava na posição de filho zeloso. Minha mãe ouvia tudo em silêncio, o maxilar travado. Eu via em seus olhos a tempestade que ela continha, as palavras que ela queria gritar, mas que morriam em sua garganta. Imagino que em sua mente ela respondia: "Eu estou aqui, Roberto. Eu estou aqui quando ela tem febre de madrugada, quando ela se recusa a tomar os remédios, quando ela chora de solidão. Eu estou aqui medindo a pressão dela 3 vezes por dia enquanto você toma vinho na Itália." Não me venha falar de cuidado, mas para fora, sua voz saía apenas como um murmúrio cansado. "Pode deixar, Roberto. Estou fazendo o meu melhor. Aproveite a viagem." E desligava o telefone, mais uma vez, com o gosto amargo da injustiça na boca. Uma solidão que parecia não ter fim e que a consumia por dentro. Comecei a notar as visitas cada vez mais frequentes de uma vizinha, uma senhora falante chamada Dona Amélia. Ela sempre chegava com um bolo ou um prato de biscoitos, com um sorriso que me parecia ensaiado. Quando ela estava presente, o papel de vítima da minha avó atingia o seu auge. Ela falava com uma voz fraca, quase um sussurro, e se queixava de dores e de uma solidão profunda. O mais estranho era que minha avó sempre pedia para minha mãe sair da sala, para deixar as duas conversarem em paz. Eu me escondia no corredor, tentando ouvir, mas só conseguia captar fragmentos de frases, sussurros que me davam um mau pressentimento. Havia algo de conspiratório naquelas visitas, e minha desconfiança crescia a cada encontro secreto, a cada olhar de pena que a vizinha me lançava quando ia embora. Numa tarde, a tensão chegou ao limite. Minha mãe servia o chá da tarde, quando num movimento brusco, minha avó virou a xícara, derramando o líquido quente sobre o braço e a mão de Helena. Minha mãe soltou um gemido baixo de dor, e a reação de Dona Glória foi imediata e furiosa. "Olhe o que você fez, sua desastrada, sempre descuidada. Agora sujou todo o meu tapete." Não houve um pingo de preocupação com a queimadura.
Apenas acusação. Minha mãe não respondeu. Ela simplesmente foi até a pia da cozinha, abriu a torneira e colocou a mão vermelha e latejante sob a água fria. O silêncio que se instalou foi a coisa mais violenta que eu já presenciei. A dor dela, ignorada. A culpa, invertida. Eu queria correr, gritar, expor aquela crueldade, mas como ela, eu estava paralisada. O que você faria nesse momento? A partir daquele dia, o cerco se fechou ainda mais. Minha avó alegou que sentia medo de dormir sozinha, que poderia passar mal durante a noite e ninguém a ouviria. A solução foi colocar um pequeno colchão no chão, ao pé de sua cama, para que minha mãe dormisse ali. Aquele pequeno quarto, o último refúgio de privacidade que Helena tinha, foi invadido. Suas noites se transformaram em uma vigília constante, interrompidas por qualquer suspiro, tosse ou pedido de água. O sono dela se tornou leve, fragmentado, e a exaustão crônica começou a se aprofundar, deixando marcas escuras sob seus olhos e um tremor constante em seu corpo. Ela estava se tornando uma sombra, um apêndice de sua própria mãe. Dona Glória também começou a reescrever o passado de forma mais agressiva. Ela me contava histórias da infância da minha mãe, sempre com um toque de maldade, pintando-a como uma criança egoísta e desobediente. Uma vez, sua mãe escondeu todos os doces da festa de Natal só para ela. Sempre foi assim, só pensava nela mesma, ela dizia, olhando para Helena com um sorriso vitorioso. Minha mãe, que estava na sala, ouvia a mentira deslavada e apenas balançava a cabeça, um gesto mínimo de negação que só eu percebia. Discutir seria inútil. Entraria no jogo dela, seria acusada de desrespeito, de chamar a própria mãe de mentirosa. O silêncio era sua única defesa, mas era uma defesa que a corroía por dentro, permitindo que as mentiras se solidificassem como verdades. As visitas ao médico eram um capítulo à parte dessa tortura psicológica. Na frente do geriatra, Dona Glória se transformava na mãe mais grata do mundo. Eu tirei a sorte grande, doutor. Minha Helena é um anjo. Cuida de mim como ninguém. Não sei o que seria da minha vida sem a paciência dela, dizia, enquanto apertava a mão da minha mãe. O médico sorria. Elogiava Helena por sua dedicação e ela era forçada a agradecer, sentindo o gosto metálico da ironia. Essa performance tinha um objetivo claro: anular qualquer queixa futura. Se um dia minha mãe ousasse relatar o que acontecia, quem acreditaria nela? A imagem da filha dedicada, pintada pela própria mãe vítima, era a sua sentença de silêncio, a garantia de que seu sofrimento permaneceria invisível para o mundo. Em meio a essa asfixia, minha mãe encontrou uma minúscula válvula de escape, uma caminhada de 10 minutos ao redor do quarteirão no final da tarde. Era seu único momento a sós, seu tempo para respirar um ar que não estivesse carregado de tensão. Mas, até isso se tornou motivo de perseguição. Vai me deixar sozinha de novo, Helena? Minha avó perguntava com a voz embargada de mágoa. Você sabe que eu tenho medo de ficar sozinha. E se eu caio e bato a cabeça? Você não se importa comigo. A culpa era uma coleira. E a cada tentativa de Helena de esticá-la, mesmo que por alguns centímetros, a coleira era puxada com mais força, forçando-a a recuar para o seu lugar de servidão. O controle se estendia também ao dinheiro. Minha avó tinha uma aposentadoria confortável, mas liberava para minha mãe uma quantia irrisória para as despesas da casa. Era um valor que mal cobria o básico, forçando Helena a complementar com suas próprias economias, que já eram escassas. Era um jogo perverso. Minha avó a colocava em uma posição de dependência, a humilhava com a mesquinhez e depois ainda reclamava da qualidade dos produtos. Por que você comprou essa marca de arroz? A outra é muito melhor, ela criticava, sabendo perfeitamente que a marca melhor não cabia no orçamento que ela mesma estipulava. Era uma forma de mantê-la constantemente endividada, não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. Às vezes, eu encontrava minha mãe parada no corredor, os olhos fixos na porta trancada de seu antigo quarto. Era uma porta de madeira escura, com a pintura descascada e a maçaneta coberta de poeira. Ela não dizia nada, apenas olhava. Mas eu sabia que, em sua mente, ela estava vendo tudo o que poderia ter sido. A faculdade que não cursou, as viagens que não fez,
os amores que não viveu. Aquela porta era mais do que um pedaço de madeira. Era um monumento à sua vida interrompida. Um lembrete diário e silencioso de todos os sonhos que foram trancados junto com aquele quarto. Era um luto silencioso por uma versão de si mesma que ela nunca teve a chance de se tornar. A soma de todas essas pequenas e grandes crueldades estava moendo minha mãe até o pó. Ela estava visivelmente mais magra, mais pálida. O brilho em seus olhos havia desaparecido completamente, substituído por uma névoa de resignação. Ela começou a ter dores de cabeça constantes e seu sono, mesmo no colchão ao pé da cama da minha avó, era agitado e cheio de pesadelos. A atmosfera na casa tornou-se irrespirável, carregada de uma eletricidade perigosa. Eu sentia, com a clareza aterrorizante da intuição, que estávamos no limite. Algo estava prestes a se romper de forma violenta e definitiva. A questão não era mais se a barragem iria estourar, mas sim o tamanho da destruição que a inundação causaria quando finalmente acontecesse. A rotina de crueldade, que antes era monótona e previsível, começou a mudar. Havia uma nova energia na casa, uma corrente subterrânea de intenção que tornava o ar ainda mais pesado. As críticas da minha avó se tornaram menos aleatórias e mais estratégicas. Ela parou de reclamar tanto da comida e começou a fazer comentários insinuantes sobre sua própria fragilidade e sobre como se sentia insegura perto da minha mãe. Ela desenvolveu um olhar de medo ensaiado que ela lançava a Helena sempre que ela se aproximava muito rápido. Era uma performance sutil, mas constante, e eu sentia que cada gesto, cada palavra, era uma peça sendo cuidadosamente posicionada em um tabuleiro de xadrez que só ela conseguia ver. A guerra de atrito estava se transformando em uma armadilha, e minha mãe estava caminhando cegamente em direção a ela. Eu a observava, tentando decifrar seu jogo, mas a verdade era mais sombria do que eu podia prever. Na época, eu ainda achava que o objetivo dela era apenas a humilhação diária, o prazer sádico de ver minha mãe sofrer. Eu achava que já estávamos vivendo o pior cenário possível, o fundo do poço daquela relação doentia. Mas o que eu não sabia era que minha avó tinha um plano muito pior para humilhar minha mãe. Aquelas pequenas maldades do dia a dia eram apenas o ensaio, a preparação do terreno para um golpe final, uma humilhação pública e definitiva que visava não apenas quebrar o espírito de Helena, mas destruí-la completamente, tirando-lhe a única coisa que ainda lhe restava, sua dignidade. Minha crescente desconfiança, alimentada por aquelas conversas secretas com a vizinha, me empurrou para um ato de transgressão. Eu me sentia como uma espiã em território inimigo, e a impotência estava me consumindo. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Encontrei meu smartphone antigo, um aparelho que eu não usava mais, e decidi usá-lo como um gravador. Era uma medida drástica, desesperada, nascida do medo de que ninguém acreditaria em mim se eu contasse o que suspeitava. Comecei a deixá-lo escondido na sala, sob uma almofada da poltrona, sempre que Dona Amélia vinha visitar. Meu coração batia forte toda vez que eu apertava o botão de gravar, um misto de culpa e da terrível esperança de encontrar a prova da maldade que eu sentia no ar. Refletindo agora, percebo que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando lentamente. Aquela ligação do meu tio Roberto de suas férias na Europa não foi um ato isolado de hipocrisia. A preocupação fingida dele sobre a pressão alta da minha avó, suas perguntas sobre os cuidados de Helena, tudo aquilo, eu entendi depois, era parte do plano. Ele estava, talvez até inconscientemente, ajudando a construir a narrativa de que Helena era uma cuidadora negligente. A ligação do meu tio foi a primeira peça do quebra-cabeça que, quando montado, revelaria uma crueldade em família, uma conspiração fria e calculada que eu jamais imaginei ser possível, nem mesmo vindo deles. Eles não eram apenas cúmplices passivos, estavam se tornando agentes ativos do plano da minha avó. Dona Glória, por sua vez, começou a fabricar evidências de forma sistemática. Certo dia, encontrei o frasco de seu remédio para o coração, o comprimido da manhã ainda dentro. Horas depois, ouvia gemendo, e quando minha mãe correu para ajudar, ela a acusou, com a voz fraca. "Você não me deu meu remédio hoje, Helena. Eu podia ter morrido." Minha mãe, confusa, jurou que tinha dado, mas a prova estava ali. Em outra ocasião, seus óculos desapareceram, e ela passou o dia acusando minha mãe de descuido, apenas para que eu os encontrasse mais tarde,
cuidadosamente escondidos debaixo de seu travesseiro. Eram pequenos atos de sabotagem, projetados para minar a confiança da minha mãe em si mesma e para criar um histórico de negligência que pudesse ser usado contra ela mais tarde. O mais doloroso era ver o efeito que essa guerra psicológica estava tendo em Helena. O bombardeio constante de acusações, as provas forjadas de seus erros, começaram a quebrar suas defesas. A certeza com que ela antes realizava suas tarefas deu lugar à hesitação e à dúvida. Eu a ouvia checando e rechecando se havia trancado a porta, se havia desligado o gás. Será que eu estou ficando esquecida? Ela me perguntou um dia, com genuíno pânico nos olhos. A estratégia da minha avó estava funcionando. Ela não estava apenas construindo um caso contra minha mãe para os outros. Estava fazendo a própria vítima acreditar na farsa, duvidar de sua própria sanidade. E essa, para mim, era a forma mais requintada de crueldade. O aviso final veio numa noite particularmente tensa. Após ser acusada de ter sumido com um dinheiro que minha avó havia deixado na gaveta, minha mãe não aguentou. Pela primeira vez em muito tempo, seus olhos se encheram de lágrimas de pura frustração e cansaço. Ela não disse nada, mas as lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Minha avó viu aquilo e, em vez de qualquer traço de compaixão, seus olhos brilharam com um triunfo assustador. Ela se inclinou para a frente e disse com a voz baixa e sibilante: "É bom que você aprenda a chorar mesmo, Helena, porque eu vou fazer da sua vida um inferno até o meu último suspiro. Você vai se arrepender de cada vez que me desafiou." A ameaça foi tão direta, tão cheia de ódio, que o ar gelou ao meu redor. Naquela mesma noite, eu não consegui dormir. Levantei-me de madrugada e peguei o celular que havia gravado a última visita da vizinha. Coloquei os fones de ouvido e comecei a ouvir. A maior parte da conversa era a ladainha de sempre, queixas e fofocas. Mas então, a voz da minha avó mudou, tornou-se mais baixa, conspiratória. E eu ouvi a frase que confirmou todos os meus piores medos. "Eu vou dar um jeito nela, Amélia", disse minha avó com uma calma aterrorizante. "Vou ter uma crise, vou para o hospital e vou dizer aos médicos que ela me maltrata, que me deixa passar fome. Com o histórico que estou criando, todos vão acreditar. Eles vão tirá-la daqui e eu finalmente terei paz." Meu sangue gelou. Não era apenas crueldade, era um plano premeditado. A armadilha estava montada. Eu segurava aquele celular na mão, o áudio daquela confissão cruel ecoando em minha mente. A prova estava ali, um arquivo digital contendo a mais pura maldade. Eu sabia de tudo. Sabia da armadilha, do hospital, da acusação de maus tratos que estava por vir. E enquanto eu olhava para o quarto da minha mãe, onde ela dormia um sono agitado e inocente, um sentimento de pânico e urgência tomou conta de mim. A tempestade estava chegando, e eu era a única que via os raios se formando no horizonte. O próximo passo da minha avó seria o golpe final, e eu não sabia se teríamos força para sobreviver a ele. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. A armadilha foi acionada numa terça-feira chuvosa, um dia cinzento que combinava perfeitamente com o que estava por vir. Minha avó acordou reclamando de uma dor lancinante no peito e uma falta de ar que parecia terrivelmente real. Sua atuação era impecável, digna de uma tragédia grega. E minha mãe, Helena, caiu na farsa sem hesitar. Nela, o instinto de cuidadora, a enfermeira por vocação, superou anos de abuso. Ela não viu a manipuladora, viu uma paciente em perigo. Com uma calma e eficiência impressionantes, ela mediu a pressão, fez as perguntas certas e ligou para a ambulância. Enquanto ela agia, eu estava parada no canto do quarto, com o coração na boca e o celular no bolso, sentindo o peso da verdade que eu carregava. Eu era a única na plateia que sabia que aquilo era o primeiro ato de uma peça macabra. No hospital, o cenário montado por minha avó começou a tomar forma. A emergência era um caos controlado de bips, vozes apressadas e o cheiro forte de desinfetante. Meus tios e tias, notificados, chegaram um a um, com expressões de profunda preocupação que agora me pareciam grotescamente falsas. Eles formaram uma barreira protetora ao redor da maca de Dona Glória, bombardeando os enfermeiros com perguntas, efetivamente empurrando minha mãe para o lado. Ela, que tinha todas as informações médicas, todo o histórico dos remédios, foi ignorada, silenciada pela performance coletiva dos filhos que se importam. Era exatamente como minha avó havia planejado.
A cena do crime estava montada, as testemunhas posicionadas e a vítima, minha mãe, completamente isolada. O momento da execução do plano chegou quando o médico de plantão se aproximou do grupo. Ele tinha uma expressão tranquila, quase entediada. Os exames da Dona Glória estão ótimos, ele disse. O eletrocardiograma está normal. Os níveis de oxigênio também. Parece que foi apenas um susto. Esse foi o gatilho. Minha avó, percebendo que a justificativa médica para sua internação era frágil, olhou para o médico com os olhos marejados de lágrimas de crocodilo. Doutor, ela começou com a voz trêmula, garantindo que todos estivessem ouvindo. Eu tenho medo de voltar para casa. A Helena, ela não é má, mas ela se esquece das coisas. Às vezes ela esquece de me dar comida, doutor. Ela grita comigo quando fica nervosa. A mentira foi lançada, fria e precisa como a lâmina de um bisturi. O efeito foi imediato e devastador. O ar na sala ficou pesado, carregado de uma suspeita venenosa. O rosto do médico, antes tranquilo, se fechou em uma máscara de preocupação profissional, seus olhos avaliando minha mãe de uma forma nova, acusadora. Meus tios e tias entraram em cena, um coro de choque e tristeza ensaiados. Nós não queríamos acreditar, mamãe, disse um deles, colocando a mão no ombro dela. Helena, como você pôde? Todos os olhares se voltaram para minha mãe. Ela estava pálida, com os lábios entreabertos, em estado de choque. A acusação era tão monstruosa, tão fundamentalmente injusta, que seu cérebro pareceu não conseguir processar. Ela não se defendeu, não chorou, apenas ficou parada, enquanto o mundo que ela conhecia desmoronava ao seu redor sob o peso daquela mentira. Foi a visão do rosto dela que me tirou da paralisia. Não era um rosto de raiva ou de dor, mas de aniquilação. Era o rosto de alguém que havia sido sentenciado à morte em vida, que havia perdido a batalha final e irrevogavelmente. E naquele instante, a menina assustada dentro de mim desapareceu e deu lugar a uma fúria gelada e límpida. Eu dei um passo à frente, quebrando o círculo que eles haviam formado. Com licença, doutor, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu esperava. Antes de o senhor tirar qualquer conclusão, eu acho que o senhor precisa ouvir uma coisa. Todos se viraram para mim, surpresos. Minha avó me fuzilou com os olhos, um brilho de pânico finalmente rompendo sua fachada de vítima. Eu tirei o celular do bolso, o coração martelando contra minhas costelas. Minha avó gosta muito de conversar com a nossa vizinha, Dona Amélia, eu expliquei, mantendo minha voz o mais calma possível, enquanto meus dedos encontravam o arquivo de áudio. Eu acabei gravando uma das conversas deles sem querer outro dia, e então eu apertei o play. A voz da minha avó, estridente e metálica, preencheu o silêncio do corredor do hospital. A gravação era cristalina. Nela, minha avó detalhava, com uma tranquilidade assustadora, todo o seu plano. A dor no peito, a ida ao hospital, a acusação de maus tratos. Ela ria em certo ponto, dizendo como todos acreditariam na pobre velhinha indefesa. O silêncio que se seguiu ao áudio foi a coisa mais alta que eu já ouvi na vida. Era um silêncio ensurdecedor, preenchido pela verdade exposta em sua forma mais crua e feia. Eu observei a reação de cada um. O médico olhou para mim, depois para minha avó, e seu rosto se transformou de suspeita para uma compreensão estarrecida, seguida de uma visível repulsa profissional. Meus tios e tias pareciam ter levado um soco no estômago. A confusão e o choque em seus rostos eram genuínos. Eles eram peões em um jogo muito mais sujo do que imaginavam. Eles olhavam para a mãe deles, a santa matriarca, como se ela fosse uma estranha. E minha avó, a máscara dela não apenas caiu, ela se estilhaçou. Seu rosto, antes um retrato de sofrimento frágil, agora estava contorcido em uma máscara de ódio e humilhação. A verdade havia detonado uma bomba no centro da nossa família, e os destroços estavam por toda parte. Eu sei que o que eu fiz foi extremo. Gravei uma conversa privada, usei-a como arma, foi uma traição de certa forma. Mas quando eu olhava para minha mãe, que havia suportado décadas de tortura silenciosa, e via a aniquilação em seus olhos, eu sabia que não havia outra escolha. A ética, às vezes, precisa ceder espaço para a sobrevivência. Eu não me orgulho do método, mas me orgulho do resultado. Eu a salvei de ser enterrada viva, olhando para a situação, para a teia de mentiras que só poderia ser cortada com uma lâmina tão afiada quanto. Você teria coragem de fazer o mesmo para proteger alguém que ama? E então eu olhei para a minha mãe. Em meio ao caos silencioso, uma mudança profunda estava acontecendo com ela. Ela não se juntou às acusações, não olhou para a mãe com ódio,
Não chorou de alívio. Uma calma profunda, quase sobrenatural, tomou conta de suas feições. Ela ergueu a cabeça lentamente e eu vi que a culpa, aquela sombra que a acompanhou por toda a vida, havia desaparecido de seus olhos. Ela olhou para Dona Glória não como uma filha olha para uma mãe, mas como um estranho olha para outro. Naquele momento, eu entendi que a libertação dela não seria um grito, mas um silêncio. Um silêncio de quem finalmente se autoriza a viver, de quem percebe que certas correntes não precisam ser quebradas, elas podem simplesmente ser soltas, deixadas para trás, no chão. Naquele corredor de hospital, após o silêncio esmagador da verdade revelada, minha mãe fez algo que eu nunca a tinha visto fazer. Ela não gritou, não chorou, não olhou para trás. Ela simplesmente se virou e começou a andar. Seus passos não eram apressados, como os de alguém que foge, mas firmes e deliberados, como os de alguém que finalmente sabe para onde está indo. Eu a segui sem dizer uma palavra, deixando para trás o que restou da nossa família. Meus tios, pálidos de vergonha e choque, e minha avó, a rainha deposta, finalmente sozinha em seu trono de mentiras, uma figura pateticamente pequena na maca do hospital. Nenhuma palavra de despedida foi dita, pois não havia mais nada a ser dito. O som dos passos firmes da minha mãe naquele corredor foi o ponto final mais eloquente que aquela história poderia ter. Nós não fomos para casa. Em vez disso, ela me guiou para uma pequena cafeteria do outro lado da rua. Sentamos em uma mesa perto da janela e eu a observei. Ela parecia estar vendo o mundo pela primeira vez. Ela observava os carros passando, as pessoas na calçada, o vapor subindo de sua xícara de café. Era como se as cores estivessem mais vivas, os sons mais nítidos. Então, ela fez algo extraordinariamente simples e ainda assim revolucionário. Ela pediu um pedaço de bolo de chocolate, a sobremesa mais indulgente do cardápio. E ela o comeu devagar, saboreando cada garfada com um pequeno sorriso de prazer genuíno. Naquele ato, naquela fatia de bolo, eu vi sua primeira decisão como uma mulher livre. Ela não estava mais se alimentando da amargura da obrigação, mas do doce sabor da escolha. Ali mesmo, com o gosto de chocolate ainda na boca, ela pegou o celular e começou a reconstruir sua vida. Com uma clareza que eu não via nela há anos, ela pesquisou agências de cuidadores profissionais, fez 3 ligações, agendou entrevistas. Em seguida, escreveu uma única mensagem de texto para o grupo da família. Mamãe precisará de cuidados profissionais a partir de amanhã. A agência X entrará em contato para acertar os detalhes. O custo mensal será dividido igualmente entre os filhos. Não havia raiva no texto, nem acusação. Havia apenas fatos. Ela não estava abandonando sua responsabilidade. Estava delegando-a de forma saudável. Ela garantiu que sua mãe seria cuidada, mas com uma fronteira clara e inegociável. O cuidado não viria mais do sacrifício de sua própria vida. Naquele dia, eu entendi a verdadeira natureza do amor. Fui criada acreditando que o amor era sinônimo de sacrifício, de suportar tudo em silêncio, de colocar as necessidades dos outros sempre à frente das suas. Mas ao ver minha mãe organizar sua liberdade, eu percebi que aquilo não era amor, era uma penitência. O amor não exige sua aniquilação. O amor verdadeiro, especialmente o amor próprio, exige que você se proteja, que você defina onde sua alma começa e a dor do outro termina. A decisão da minha mãe de se afastar não foi um ato de ódio, foi o maior ato de amor que ela já havia cometido. O amor por si mesma, pela mulher que ela quase deixou de ser. Eu aprendi com a minha mãe a lição mais dura e mais importante de todas. Às vezes, a maior prova de amor próprio é a distância. Distância não como punição, mas como método de sobrevivência. Quando um relacionamento, mesmo o de mãe e filha, se torna tóxico a ponto de te consumir, a distância se torna o único antídoto possível. É o ato de se afastar da fonte do veneno para que você possa finalmente curar suas próprias feridas. É reconhecer que você não pode salvar alguém que está determinado a te afogar junto. Minha mãe escolheu a si mesma, escolheu a vida, escolheu a paz. E essa escolha exigiu a coragem de dar um passo para trás, para finalmente poder seguir em frente. Hoje, alguns meses depois, minha mãe mora em um pequeno apartamento alugado, cheio de luz e plantas. Ela voltou a pintar, um sonho que havia sido enterrado por décadas. As telas coloridas agora se espalham pela sala, cheias de vida. O tremor em suas mãos desapareceu. Às vezes,
Eu a observo enquanto ela cuida de suas samambaias, com o rosto sereno, e vejo um brilho em seus olhos que eu não conhecia. Não é a chama desafiadora da juventude, mas algo mais profundo, a luz calma da paz interior. Ela não se tornou outra pessoa. Ela se tornou mais ela mesma. E no silêncio confortável de sua nova vida, eu finalmente entendi que a liberdade dela não foi conquistada no hospital, mas no momento em que ela se deu permissão para simplesmente ser Helena.